Agora eu vou gravar uma aula bastante superficial sobre o assunto metodologia de superfícies de resposta. Eu espero no futuro ter tempo e disposição para montar uma playlist aprofundada sobre o assunto. Então hoje é só para vocês saberem que existe, digamos assim. Nós vamos tratar um caso particular de um sistema em que você tem apenas uma resposta e apenas duas variáveis, dois fatores, né? Mas você pode ter sistemas com N fatores e N respostas a serem otimizadas pelo método de superfície de resposta. Mas nós não vamos tratar disso hoje. Se no futuro eu tiver disposição, eu gravo para vocês. Então vamos lá. Ah, Vamos trabalhar aqui com metodologia de superfície de resposta, né? O que é? Então, um conjunto de técnicas estatísticas úteis para elaborar, ou melhor, para explorar através de experimentos uma superfície de resposta desconhecida. Como fazer? Bom, otimização baseada em planejamentos fatoriais. Então, as etapas. Eu diria que as etapas iniciam com planejamento. Vamos mudar um pouquinho aqui. Eu acho que faz mais sentido você fazer assim: planejamento. Depois do planejamento, você tem que fazer ensaios, né? Então aí você vai ter ensaios e depois você vai ter modelagem dos resultados. E aí, novamente, mais planejamento, ensaios e modelagem dos resultados. Obviamente, entre um ensaio e outro, você tem o deslocamento, que acabou ficando um pouco mais bagunçado, né? Mas vamos o que está faltando aqui? Então você parte do planejamento, faz ensaios, faz a modelagem, depois da modelagem vem depois da modelagem vem o deslocamento. Depois mais planejamento, mais ensaios, mais modelagem, mais deslocamento, até você chegar ao ponto ótimo. Já vamos entender como é que isso funciona. Então eu dei uma mexida aqui com relação à sequência mostrada pelo livro do professor Benício Barros, não só Benício Barros, né? Como fazer experimentos, né? Como fazer experimentos, livro que você pode comprar ou emprestar na biblioteca. Como fazer experimentos de Benício Barros Neto, Ieda Spatino Scarminio e Roy Edward Bruns. Então vamos lá. Metodologia de superfície de resposta. Então, metodologia de superfície de resposta tem duas etapas distintas: modelagem e deslocamento, que são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com o objetivo de atingir a região ótima da superfície investigada. A modelagem normalmente é feita ajustando-se modelos simples, em geral lineares ou quadráticos, a respostas obtidas com planejamentos fatoriais ou com planejamentos ampliados. O deslocamento se dá sempre ao longo do caminho de máxima inclinação de um determinado modelo, que é a trajetória na qual a resposta varia de forma mais pronunciada. Então você parte de uma condição em que o sistema vem operando tradicionalmente, faz um planejamento fatorial em torno dessa condição, então esse planejamento agora tem um ponto central, executa experimentos, faz a modelagem. Na modelagem você vai perceber o caminho de máxima inclinação, aí você desloca o seu planejamento, faz novos experimentos, nova modelagem e vai seguindo nesse caminho até o ponto ótimo. Então, a regra geral, você parte então do ponto central, faz um planejamento fatorial e na região aqui em torno do ponto central, das regiões, do ponto, digamos assim, onde o sistema tradicionalmente opera, possivelmente a curvatura vai ser pequena, de modo que um modelo linear vai ser usado com seus resultados. Quando a curvatura aumenta, você usa um modelo quadrático e um planejamento especial, planejamento em estrela, digamos assim, para chegar ao ponto ótimo, ao máximo aqui desta superfície. Então vamos pegar aqui o exemplo, tudo aqui tirado do livro Como Fazer Experimentos.
é o exemplo mais simples possível. Então, primeiro experimento aqui, né? Primeiro exemplo. Né? Suponhamos que um químico esteja investigando o efeito de dois fatores que são concentração de um reagente e velocidade de agitação no rendimento de uma determinada reação. Ele já sabe que o processo vem funcionando há algum tempo com os valores desses fatores fixados em 50% e 100 RPMs, respectivamente, e que os rendimentos médios obtidos estão em torno de 68%. Então você tem uma reação, sempre você usa a concentração do reagente 50%, velocidade de agitação 100 RPM e o rendimento fica em torno de 68%. Você quer melhorar o desempenho do sistema aumentando o rendimento da reação. Então você vai fazer um planejamento em torno desse ponto central e vai realizar os ensaios, digamos assim, previstos por esse planejamento e vai analisar os resultados. Então vamos lá, a modelagem inicial. Então o primeiro passo do químico para atacar o problema é investigar a superfície de resposta em torno das condições habituais de funcionamento do processo usando um planejamento fatorial mostrado na figura 1. Notem que o planejamento contém um ponto central e por isso varre 3 níveis de cada fator, não apenas 2. Então tá aqui, ó, o ponto central, corresponde às condições tradicionais de operação do sistema, nesse caso concentração de 50%, velocidade de agitação 100 RPM. Você realiza um planejamento fatorial, nesse caso como são dois fatores, planejamento fatorial 2 ao quadrado, em torno desse ponto central. O quão maior tem que ser a concentração no nível superior de concentração ou quão menor tem que ser a concentração no nível inferior, isso é um assunto para uma outra discussão. O fato é que não é exatamente uma ciência exata. Se você fizer esse ponto central muito distante, ou melhor, esse valor máximo de concentração muito distante e o mínimo também, pode ser que você perca o ponto ótimo desta região. Por outro lado, se você usar uma distância, um incremento e um decremento muito pequeno, pode ser que você precisa fazer muito mais ensaios. Bom, então o fato de você ter um ponto central ajuda a verificar se há ou não falta de ajuste no modelo linear. Então aqui você tem agora a matriz de planejamento que corresponde a esse planejamento aqui. Você tem um ponto central e você tem os pontos que você vai fazer ensaios. Tipo, você vai ter que fazer ensaio além de concentração 50% e velocidade de agitação 100 RPM, você vai ter que fazer um ensaio com a concentração 55%, 90 RPM, concentração 55%, 110 RPM, concentração 45%, 90 RPM, concentração 45%, 110 RPM. Então aqui nós temos as novas condições a serem executadas em termos de ensaio, e aqui nós temos também as condições tradicionalmente usadas na reação. Já realizaram os ensaios, já foram feitos ensaios, e aqui nessa última coluna nós temos os resultados desses ensaios que foram feitos segundo esse planejamento. Nós precisamos criar aqui as variáveis x1 e x2, que são basicamente as variáveis codificadas. Então, x1 é a variável codificada que está relacionada à concentração. Como é que você calcula? Vai ser a concentração menos o ponto médio da concentração dividido pela metade da amplitude. Aqui, x2 é a variável codificada relacionada à velocidade de agitação. Então vai ser o quê? A velocidade de agitação menos o ponto médio. Ponto médio porque 90 foi o mínimo, 110 foi o máximo. O ponto médio é 100, justamente aqui. Dividido pela metade da amplitude, que é 10. E aí você obtém aqui as variáveis codificadas. Eu estou explicitando isso aqui porque é importante. Bom, e aí
Uma vez que você tem os resultados, você vai fazer a modelagem, vai começar com um modelo linear. Vamos pegar um modelo linear, digamos assim, ampliado, porque aqui ele não prevê as interações. Então vamos pôr aqui só para depois, se não for relevante, a gente apaga essa parte aqui. Então estou colocando aqui um termo relacionado às interações entre os fatores concentração e agitação magnética. Então vamos puxar essa tabela para o RStudio. Então, aqui está o RStudio. Nós vamos usar a biblioteca RSM, do pacote RSM Response Surface Modeling. Então eu executo aqui essa linha. É importante que você tenha o pacote RSM instalado. Se você não tem, deixa eu só apertar aqui de novo. Se você não tem, você precisa instalar. Então aí é através do comando install.packages e entre aspas RSM. Você tem que executar essa linha. Bom, vou criar um objeto que eu chamei de dados e através da função read.csv, passando como parâmetro, entre aspas, aqui o nome do arquivo onde eu tenho justamente os dados desta tabela, eu executo aqui e crio esse objeto dados. Tá vendo aqui? Dados. O nome do objeto aqui, você pode colocar de acordo com a sua preferência. Você pode chamar esse objeto de Jair, pode chamar esse objeto de Luiz, pode chamar de Ciro, pode chamar de Simoni e assim por diante. Vamos abrir aqui o objeto. Então você vê que tem os dados justamente da tabela que eu acabei de mostrar. Só tem uma coisinha aqui, ó, parece que o X1 aqui, ó, esse nome da coluna, tá meio que, como eu diria, corrompido, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, com a função callNames, passando como argumento aqui o nome do meu objeto, eu vou pôr aqui igual C, concatenar, né? Esse vetor aqui com esses caracteres aqui, x1, x2. Então vou executar só para ficar arrumado aqui esse meu objeto. Agora está certo, ó, x1, x2 e assim por diante. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura dos meus dados. Então, estrutura, tá aqui, ó. Então todos são, digamos assim, números inteiros e nada de especial aqui. Mas tem um detalhe, para você usar a função RSM, e nós vamos usar daqui a pouquinho, você precisa especificar a relação entre as variáveis codificadas e as variáveis naturais. Nesse caso, as variáveis naturais são concentração, em porcentagem, e velocidade de agitação. Então, aqui você pega lá o seu objeto, dados, e com a função asCodedData, você coloca aqui como argumento o seu objeto, depois vírgula, a equaçãozinha que relaciona x1 à variável natural e x2 à sua variável natural. Essas equaçõezinhas estão justamente aqui. Então você precisa declarar isso é importante. Executo, e aí vou de novo ver a estrutura aqui do meu objeto dados, né? Então você vê que já tem aqui uma fórmula associada aqui a x1 e x2 que não tinha antes, né? Estava aqui simplesmente desse jeito. Bom, agora, então, eu vou rodar a função RSM. Vou rodar esses dados aqui. Quais são os parâmetros de entrada aqui digamos, da função? Vai ser y, que é o valor da resposta, os valores de rendimentos obtidos experimentalmente, e os valores de x. Vamos rodar segundo esta função. Então, aqui eu vou usar a função RSM. Eu criei um objeto. Esse objeto aqui eu posso chamar de model, eu posso chamar de modelo, eu posso chamar de Jair. Por exemplo, vamos chamar ele de Ciro, por exemplo. Não vou pôr Jair nem Luiz para não ficar polarizado aqui a aula, né? Ó, então, RSM é uma função própria do pacote RSM. Aqui eu ponho o Y, que é a minha resposta, e aqui til, depois aqui FO,
first order. Então, para fazer um ajuste de primeira ordem aqui, x1 e x2, depois mais TWI, two-way interaction. Two-way interaction é justamente isto aqui, two-way interaction, TWI, e FO, first order. Então vamos lá, executar isso aqui. Pronto, eu criei o objeto, eu chamei de Ciro só para mostrar aqui. Vamos ver aqui o objeto Ciro, aqui ver o sumário dele. Aqui está. Então, o que se pode ver aqui é o intercepto significativo, o valor P bem baixo, o parâmetro B1 relacionado à variável x1, ele é significativo, olha aqui o valor P como é pequeno, então é estatisticamente significativo. Além do mais, o erro é pequeno em relação ao parâmetro. Da mesma forma, o parâmetro B2 relacionado a x2, ele é significativo, olha o valor P. Olha o valor do parâmetro em relação ao erro, então é significativo. Porém, o parâmetro B1, B2 não é significativo. Olha, o valor P deu muito alto, muito acima do 0,05, né, o nosso nível de significância. Além do mais, olha, o valor do parâmetro B1, B2, ele ficou menor que o erro. Então, esse B1, B2, ele não é significativo. Vamos refinar esse modelo tirando a interação. Então, vamos tirar a interação aqui e vamos rodar agora novamente. Vou chamar aqui de model. Vamos usar aqui a mesma função, só que agora eu eliminei o TWI, Two-Way Interaction. Eliminei e executo. E agora aqui tem o model, né? Model. Aqui o summary, para pôr o sumário, aqui também a fórmula. E aqui novamente, B1 e B2 relacionados aos fatores x1 e x2, as variáveis codificadas x1 e x2, são significativos. Olha os valores P aqui bem baixos. O intercepto também é significativo. Esse intercepto corresponde possivelmente à média de todos os ensaios. O valor P aqui da regressão como um todo deu muito pequena, então significativo. O R quadrado também deu alto, então isso é bom, próximo de 1. E aqui você tem a tabela da análise da variância. A tabela da análise da variância mostrando que aqui falta de ajuste, lack of fit, a média quadrática de falta de ajuste deu bem menor que a média quadrática de erro puro. Olha o valor P aqui, ou melhor, a estatística F muito pequena e o valor P muito alto. Então, falta de ajuste não há nesse modelo. Então, eu já coloquei aqui os dados relacionados ao ajuste que eu peguei lá no programa e tem aqui a equação linear. Aqui mostrando que não há falta de ajuste e aqui você tem a tabela da análise da variância lá do livro. Tem aqui o desenho do livro, mas vamos pegar aqui o gráfico, né? Vou mostrar o gráfico que a gente pode fazer, né? Digamos, o plano descrito por esta equação aqui, né? Como é que a gente faz? Então, aqui no código eu venho e contour é o gráfico de contorno. O que se observa é que o rendimento maior está nessa região aqui, onde a concentração é menor e a velocidade de agitação maior, né? Então, possivelmente, a direção de máxima inclinação vai ser aqui, ó, seguindo o mouse. Bom, o gráfico de perspectiva, aqui está o gráfico de perspectiva, novamente, esta equação aqui linear, sem interações, resulta em um gráfico que é um plano. E, novamente, você vê aqui a direção de máxima inclinação, no sentido de diminuição da concentração e aumento da velocidade de agitação. Bom, a aula já está um pouco longa, né? Então vamos continuar na próxima aula. Então já voltamos. Até lá.